trajetória de um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil. Essa torcida não tem não, cara. O que eles fizeram aqui pra mim, essa homenagem, esse carinho, esse amor, esse respeito, isso é eterno. Campeão por onde passou, especialista em cobrança de falta, polêmico, sincero e ídolo de uma nação. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter vindo pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Por trás de todas as conquistas, sempre existe uma vida de superação. A Voz do Esporte apresenta Marcelinho Carioca, uma história de campeão. Nascido na zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 31 de dezembro de 1971. Filho do seu Adilson e da dona Sueli, de origem humilde, cresceu na cidade do Rio de Janeiro. Durante a sua infância, vendia picolés, refrigerantes e salgados junto com seus irmãos nas praias cariocas. Gostava de jogar futebol, paixão que veio do pai. Aliás, era no time do seu Adilson, no bairro de Sulacap, o Muralha FC, em que Marcelinho começava a dar os seus primeiros passos com a bola. Bem, a minha trajetória no futebol, eu comecei jogando no Muralha Futebol Clube, que era o time do meu pai, do bairro de Sulacap, no Rio de Janeiro. Meu pai, seu Adilson, o famoso Coquinho. E aí, o que vos fala aqui, o pé de anjo, Marcelinho Carioca, conseguiu iniciar os primeiros chutes, dribles, passes, lançamentos no Madureira Esporte Clube. Aos 7 anos, Marcelinho foi aceito nas categorias de base do Madureira. Sua mãe, a dona Sueli, o levou para o primeiro treino. Mesmo sem condições de pagar da escolinha, eles tentaram. E devido ao talento de Marcelinho, o clube suspendeu o pagamento de qualquer valor. Cheguei no Madureira, fui levado pela minha mãe aos 7, 8 anos de idade. E aí tinha que pagar para treinar todos os meninos. E aí, antes disso tudo, eu fui levado também, indicado pelo Zeca da Pensão, porque Zeca da Pensão tinha parente no bairro de Sulacap, e sim, quando ele passava ao sábado e domingo, via aquele menino pequenininho, franzindo, jogando futebol, e falava, pô, esse menininho tem um talento, apesar de pouca idade, com 9 anos, 10 anos de idade, 8, 9 anos, eu só queria jogar bola. E até então fui levado pelo Zeca da Pensão ao Madureira. Minha mãe me levou no primeiro dia, eu com a minha chuteirinha da Clube Sul, com uma bolsa de papel, uma sacola de papel. E aí eu lembro que o diretor falou para minha mãe, falou, olha, vamos ver ele treinando, e depois do treino tem que pagar a mensalidade, a diária, né? Como se fosse a diária, né? Ou inscrição. E aí já no primeiro treino, no campo reduzido, eu já driblo pra cá, driblo pra lá, vou pra cima, aquilo tudo já do moleque ousado, com pouca idade, mas reverente, menininho arteiro. E aí eu só sei que fui dispensado de pagar, já mandaram voltar no outro dia. E aí joguei durante 7 anos no Madureira Esporte Clube. Os anos foram passando e o menino foi chamando a atenção. Rápido, habilidoso, batia muito bem na bola. Após se destacar com ótimas atuações nas categorias de base, o Flamengo, em 1986, fez uma proposta e o comprou junto ao Madureira. Primeiros dribles, primeiros passos, primeiros gols. Aí na escolinha durante dos 9, eu estava no fraldinha, né? Fraldinha, escolinha, aí infantil, joguei 7 anos no Madureira e sempre fazendo gols e arrebentando contra Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo. E um desses campeonatos, em 1986, o Flamengo foi campeão do primeiro turno de infantil, Madureira Esporte Clube campeão do segundo turno, Taça Rio, fomos para a final. A gente já com 14 anos de idade, todo mundo super amigos, já vinha jogando junto desde os 8 anos de idade, 6, 7 anos jogando junto. E formamos o ultimaço campeão da Taça Rio pelo infantil do Madureira.
E até então houve o interesse do Flamengo em nos levar, e é onde o Flamengo cuidou do jovem, do cidadão, dando plano odontológico, plano médico, escola, cesta básica, enfim, tudo. Foi um giro de 180 graus no Flamengo, arrebentando. A saída da base para o profissional, essa sim, tem uma história à parte. Eu fugi da concentração na seleção carioca e ter chegado na Gávea e falado que o Tele Santana tinha me chamado, sabia que ia ter um coletivo, que o Tele Santana gostava de lançar os jogadores mais jovens. E aí eu falei, eu sabia que eu ia receber, se eu recebesse ou não, eu voltaria para a seleção. Então essa que eu nunca falei com tanta frequência, né? E cheguei lá, o supervisor do Flamengo, o Anísio, falou, o que você está fazendo na Gávea? Eu falei, você viu um telefonema lá na seleção, que o Tele Santana mandou me chamar. Ele falou, Marcelinho, eu estou com a lista aqui, quem vai treinar à tarde? Você tem idade juvenil ainda, você foi convocado pela seleção carioca de júnior, você tem que estar na rua Bariri lá. Eu falei, não, mas alguém lá, o diretor me falou que eu tinha que vir aqui para treinar. Eu falei, Marcelinho, você não tem que treinar. Eu falei, não, peraí que eu vou perguntar ao Tele. A distância que ele saiu de mim até perguntar ao Tele dentro de campo seria a mudança da minha vida. E eu falei, se ele vai fazer de longe assim ou assim. Ele fizer assim, pego minha chuteira, vou embora. E aquele dia foi o dia de folga. Ele voltou, não fez nenhum gesto. Falei, pô, vou tomar dura, vou ser multado, caramba, vai dar merda. E ele voltou e falou, Marcelinho, o Tele não mandou te chamar. Eu já tinha avisado. Mas ele falou, já que você está aí, aí foi a grande oportunidade que eu tive. Já que tá, deixa ficar. Aí, meu irmão. Eu joguei de ponta direita, eu lembro que eu baguncei o Leonardo, cortando sempre para a direita, porque o canhoto não tem a perna direita. Depois passei para a ponta esquerda e baguncei o Jorginho. Dali eu nunca mais desci para o juvenil, não passei pelos juniores. Fui desligado da seleção carioca, porque eu fui para o jogo da quarta-feira da minha estreia. E dali a minha vida mudou. E não é que a ousadia deu certo? Foi relacionado para um jogo com os profissionais. Então, no dia 30 de novembro de 1988, com 16 anos, em um Maracanã com mais de 70 mil pessoas em um Fla-Flu, Marcelinho substituía o maior ídolo da história do rubro-negro, Zico, ainda no primeiro tempo, que saía machucado. E assim faz a sua estreia no futebol profissional. Estreando numa quarta-feira, dia 30 de novembro de 88, com 70.132 pessoas no Maracanã, lançado por saudoso Tele Santana, no lugar de Zico, Arthur Antunes Coimbra, ganhamos o jogo de 1-0, e daí a vida começa a mudar. Já no elenco principal, Marcelinho conquistou seu primeiro título, era o da Copa do Brasil. Foi o primeiro de muitos, que mais tarde o sacramentaria como multicampeão. Em 1991, conquistou o Campeonato Carioca. Nessa ocasião, aos 19 anos, Marcelinho já era titular da equipe. Em 1992, foi campeão brasileiro pela primeira vez. Aos 21 anos, vice do Campeonato Carioca, perdeu a final da Supercopa Libertadores para o São Paulo, em cobranças de pênaltis. Aliás, Marcelinho, que já era um excelente cobrador, perdeu a sua cobrança. A bola bateu na trave, o que determinou a perda do título em 1993. Ali começou o fim da sua história com a camisa rubro-negra. Embora ele não quisesse deixar o Flamengo naquele momento, São Paulo, Palmeiras estavam interessados. Mas foi o Corinthians que fez a proposta. E assim, meia contragosto, Marcelinho chega a São Paulo e assina com a equipe de Parque São Jorge. Olha, minha transferência pro Corinthians, eu comecei a jogar no profissional, né? Já desde 88, aí desci para jogar a Taça São Paulo 89, campeão, 90, campeão da Taça São Paulo, né? 89 disputando o Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, ficava no banco, jogava 1, 2 jogos como titular, saía, descia para os juniores, aquela gangorra, mais 90 fiquei fixo já no profissional. Mas aí em 91 eu fiz um jogo Taça Libertadores da América, meu primeiro gol de falta foi em cima do Corinthians, lá em Cuiabá, Taça Libertadores da América, em cima do Ronaldo Giovanelli, e nesse jogo eu arrebentei. E até então, com isso, começou a ficar interessado
E aí em 93 eu arrebentei nos 2 jogos com o Corinthians, tanto em São Paulo quanto no Maracanã. O apelido nosso era Ensaboado. E aí, sendo observado pelo saudoso Mário Sérgio, mas a pedido do Henrique Alves, eu fui contratado para o Corinthians a mando do presidente Alberto Alívio. E aí não queria vir para São Paulo, preocupado porque toda a história no Flamengo, 7 anos no Madureira, 7 anos no Flamengo, queria jogar no Maracanã, mas a forma e a maneira como o Flamengo tratou, não só eu, Djalminha, Paulo Nunes, Júlio Baiano, Marquinhos, praticamente forçado a sair do clube, fez com que a gente pudesse mostrar nosso talento, nosso potencial numa outra praça, numa outra agremiação. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter vindo pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí, meu amigo, aí o mundo já conhece, o mundo já sabe. 10 títulos, 6 gols marcados em 433 jogos, 5º maior artilheiro da história do clube, eleito o maior jogador da história do clube em 2010. Então, muito feliz. E aí quando eu cheguei já tinha um outro Marcelinho. E aí eu vim do Rio, fiquei Marcelinho Carioca, ele ficou paulista e a coisa foi andando como música, tocando como música. Em sua partida de estreia, gol de falta, como cartão de visitas. Embora tenha feito uma ótima temporada, Marcelinho terminou o ano sem título. 3º lugar no Paulista, vice-campeão brasileiro, perdendo a decisão para o arquirrival Palmeiras. Porém, as boas atuações com a camisa alvinegra fizeram com que o camisa 7 fosse convocado para a seleção brasileira pela primeira vez aos 22 anos. Essa convocação foi logo depois do Tetra. Em 1993 eu já estava sendo cotado para eliminatórias da Copa do Mundo, que a gente estava arrebentando já no Flamengo. Eu lembro que as seleções de base eu peguei todas, disputei Copa do Mundo de 1989 na Arábia Saudita, com vários craques, com Bismarck, com o saudoso Sérgio Gil do Corinthians, com Assis Irmão do Ronaldinho, jogava demais, Rogério, quarto zagueiro, Carlos Germano, goleiro, Leonardo, França, Sony Anderson, um timaço e o Pé de Anjo ali junto. E aí a primeira convocação, ela veio após Copa do Mundo, Brasil, Yugoslávia, no Rio Grande do Sul. Entrei faltando acho que 15 minutos no lugar do não sei se foi Raí, acho que Raí ou Ronaldo, não lembro bem. Sei que quando eu vi a convocação já com 22 anos de idade, aquilo já veio alegria no meu coração e falei, poxa, valeu a pena insistir, perseverar, lutar, esperar chegar o momento, e achando que teria a minha sequência na seleção também, porque em 95 eu arrebentei, nós destruímos na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, sendo eleito o melhor jogador dos 2 campeonatos e não ter uma convocação pelo Zagallo, pelo Parreira, muito estranho. Eu fiquei muito triste, aí me convoca em 96, sabendo já que eu ia operar o público, me convocaram para 3 amistosos, Rússia, Equador e Estados Unidos. E aí não pude ir, porque eu fiz a cirurgia do público e foi um sucesso, voltei em 30 dias, voltei rápido. Mas o sonho de querer disputar uma Copa do Mundo, principalmente em 98, mas aí não deixaram a gente ter a sequência na seleção brasileira. Em 1995, aos 23 anos, Marcelinho conquista de vez a fiel torcida e começa a comemorar os seus primeiros títulos com a camisa alvinegra. Aliás, Marcelinho foi protagonista. Marcou o gol do título contra o Grêmio na Copa do Brasil. E também foi responsável direto pelo título do Campeonato Paulista, na cobrança de falta que empatou o jogo contra o Palmeiras em Ribeirão Preto e levou a decisão para a prorrogação, na qual o Timão sagrou-se campeão com um gol de Nivel. Foi nessa temporada que o apelido de Pé de Anjo foi dado pelo narrador Luiz Alfredo. Marcelinho Carioca foi eleito o craque das 2 competições que conquistou. O ano de 1996 não rendeu ao Marcelinho Carioca e ao Corinthians nenhum título, mas sim, foi uma temporada marcante. Marcante pelo gol antológico marcado no estádio Urbano Caldeiro,
gol que rendeu uma placa do rei do futebol Pelé. Aliás, o gol da Vila Belmiro foi marcado no filho do Edson Arantes de Nascimento. E você revive esse momento na narração de Cleiton Gamarra. E vem Marcelinho, pega no campo intermediário defensivo, traz a bola, sentiu a metade do campo, escapa para a marcação do primeiro, já pisa no campo de ataque, foi interceptado por ali, a bola voltou, ainda para Marcelinho, olha para a direita, olha para a esquerda, não vê opção, para, olha, volta a jogar, toca pela meia direita para Tupanzinho, carrega em progressão, cabeça erguida, olha sincero, dominou, fez a finta para cima da marcação, ajeitou Marcelinho, que chapéu para cima da marcação, pintou, golaço! Golaço! Marcelinho Carioca é do Corinthians, é do Timão. Que jogada! Tupanzinho carregou até a linha de frente da grande área, ajeitou na meia da grande área pro Marcelinho, que deu uma chapeleta, um sombreiro pra cima da marcação. Entrou, invadiu a grande área, pertinho da marca do pênalti, mete o pé direito na bola pro fundo do gol, no canto esquerdo do goleiro Edinho. Gol de placa, gol histórico na Vila Belmiro. Golaço do Marcelinho! Marcelinho, um golaço! Marcelinho Carioca conquistou mais um título com a camisa do Corinthians, o Paulistão de 1997. Porém, após o título, o jogador foi negociado com o Valência da Espanha. No Valência, a situação não foi tão boa assim. No time que tinha Romário, Marcelinho amargou um longo período na reserva, participando de poucas partidas, e assim sem oportunidades para mostrar o seu futebol, querendo jogar a Copa do Mundo de 1998, Marcelinho então despertou interesse em retornar ao futebol brasileiro. No Valência foram 11 jogos e apenas um gol. Diz que Marcelinho, sim, existiu. Foi uma ação de marketing elaborada pela Federação Paulista de Futebol, que adquiriu o passe do jogador junto ao Valência por 7 milhões de euros. O então presidente da federação à época, Eduardo José Fará, decidiu fazer um leilão pelo craque, por meio de serviço telefônico. Então tratava-se de uma estratégia de mexer com toda a torcida paulista, além de alavancar uma boa quantia para tentar recuperar o investimento e, claro, obter um lucro. A ideia era simples: Marcelinho vestiria a camisa do clube que tivesse mais ligações ao final da promoção. Cada telefonema custava, à época, R$3. Diz que o Marcelinho ele surgiu devido ao interesse de Eduardo José Fará, o saudoso Eduardo José Fará, o Fará, presidente da Federação Paulista de Futebol, onde queria inovar no Campeonato Paulista. Era a reeleição também do Alberto Alib, era um trunfo também, porque ele já estava apostando que a torcida, a maciça torcida corintiana não iria perder essa parada para os rivais. Diz que Marcelinho 0300 me ligou, foi muito rápido, falou: pode pegar tudo e vir embora, eu já estou depositando 4 milhões de reais na conta do Valência para você vir embora, a federação vai pagar os 8, vamos arrecadar o dinheiro, o clube que o torcedor, a torcida do clube que ligar mais, você vai para esse clube, você topa? Eu tinha 5 anos de contrato no Valência, falei: topo, se eu tiver os mesmos 5 anos de contrato, ganhando a mesma coisa, não tinha direito aos 15%, se você me der os 15%, o direito de mais fica só por 6 meses para a federação, e aí o restante depois volta para mim. Fará não pensou 2 vezes, falou: não, tá tudo certo. Voltei na mesma condição que eu estava lá, era a Copa do Mundo 98, não pensei 2 vezes, eu sabia que o Corinthians, o torcedor corintiano não ia deixar na mão, e dito feito, voltamos pro Coringão, e aí veio todo o sucesso. Depois de 12 dias de promoção, o Santos chegou até a estar na frente, viu? Mas nas semanas finais, correu uma reviravolta, sendo a torcida corintiana vencedora
com 62%. Em segundo lugar ficou o São Paulo com 20%, a torcida do Santos com 10% em terceiro e os palmeirenses com 8% fecharam a classificação da promoção. Portanto, Marcelinho Carioca estava de volta ao Corinthians. Em 1998, Marcelinho Carioca volta ao Corinthians de forma arrasadora. Aos 26 anos de idade, no auge da sua forma física, conquistava pela segunda vez o Campeonato Brasileiro. Foi decisivo na campanha e marcou gols na semifinal e na decisão contra o Cruzeiro. Se o ano de 98 foi bom, a temporada de 99 foi ainda melhor. Marcelinho conquistou novamente o Campeonato Paulista, em cima do arquirrival Palmeiras, que havia eliminado o time de Parque São Jorge na Libertadores da América. No Brasileiro, um show. Marcelinho decidia jogos, marcava gols, dava assistências e o Corinthians foi bicampeão brasileiro. Foi eleito o melhor jogador da competição e, além, claro, da bola de ouro, recebeu a bola de prata. No entanto, não era só dentro de campo que Marcelinho fazia sucesso. Em 1999 ainda, criou junto com o volante Amaral, que também jogava no Corinthians, o grupo de pagode, sim, pagode, mas com um detalhe, era um pagode gospel. O grupo Divina Inspiração, que conseguiu participação em quase todos os programas televisivos dos anos 90. Era entretenimento? Marcelinho Carioca, com a sua música de sucesso, Olhos Espirituais, com Amaral e toda a tua turma, certamente estaria nessa. De voz, de instrumentos e gente super boa de bola. E para completar, ainda tem muita mensagem de fé e esperança com maior swing. Vamos receber, assim, de coração aberto, já com as mãozinhas para bater palma para Divina Inspiração! Planeta Xuxa. Marcelinho, Kira, Pelé, Amaral, Mário e Iniesta. Não tem medo do torcedor estiver tão contente assim, o time não tá indo lá tão bem? Não, porque nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente diferente, né? A galera sabe o quanto a gente se doa pro Corinthians, vestindo aquela segunda pele. Né? E é um momento de distração nossa, para poder tirar toda aquela tensão, todo o nervosismo. Tá bom, tudo bem com você? Tá bom, e daí, tudo bem? Tudo certinho, tudo pronto? Divina Inspiração! Alô, Brasil! Antes eu pensava felicidade. E o Marcelinho canta bem, rapaz! Era ter muitos amigos no mundo e que nada mais precisaria. Não vai dar pra mim fazer nem eu, nem o Amaral. Mas de vez em quando vai ter uma folga, nós vamos chegar lá de chupetão com o rapaziada. Aí manda ver, me dá um repique de mão aí que nós vamos mandar ver. Chegou campeão de simpatia, de alegria. Brasil vai aplaudir este grupo que já tem tomado conta das paradas de sucesso com a presença do Marcelinho Carioca, Divina Inspiração! Em 1999, eu e Amaral, como a gente ficava concentrado junto em 98 no Corinthians, e era a onda do samba, né? E a gente, como evangélico, fazia samba gospel. Falei, Amaral, vamos lançar um grupo de samba. Eu falei, Amaral, a gente não é cantor, cara. Nós somos jogador de futebol. Falei, não, vamos lançar. Tava conversando com o Edilson. Aí lançamos, cara, um projeto super profissional. Não atrapalhava nada os treinamentos. Fazia os shows em várias igrejas, em vários outros lugares também seculares. E vendemos 132 mil cópias. A gente fazia mais programa de televisão, às vezes ia na rádio. Foi um sucesso, arrebentou, né? E durou o tempo certo até meio do ano de 2000. Foi muito bom. Fizemos show no Olímpia,
disco de ouro em todos os programas de sucesso do Brasil inteiro. No início dos anos 2000, Marcelinho conquistou o maior título da sua carreira. Com o Corinthians, venceu o Vasco do Maracanã e levantou a taça do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Porém, Marcelinho, naquela noite, acabou perdendo um pênalti na decisão. E não seria a última falha dele na temporada em jogos decisivos. Na Libertadores da América do mesmo ano, na semifinal contra o Palmeiras, Marcelinho, na última cobrança da série, erra. Marcos defende e assim elimina o Corinthians mais uma vez da maior competição sul-americana de clubes. Aos 29 anos, em 2001, ano de mais uma conquista, a do Paulista, porém, ano de confusão. Foi noticiado uma briga entre Marcelinho, Ricardinho e o técnico Vanderlei Luxemburgo. Veja bem, em 2001, a imprensa ainda ela cisma de falar de que eu tive problemas com o Ricardinho. Eu nunca tive problema com o Ricardinho. O Ricardinho foi envolvido em toda essa história, né? Aí o meu problema foi com o Luxa, foi com o projeto Vanderlei, que eu já abri com o Vanderlei desde 91 no Flamengo, onde o Vanderlei fez o esqueleto do time campeão brasileiro de 92. E dentro das quatro linhas eu me dei bem com ele, fora que era aquela briga de vaidade, de ego, estrelismo, babaquice dos dois, que acabou prejudicando ele, prejudicando mais a mim. Perdi a artilharia do Campeonato Brasileiro em 98, ele não me levou para a Copa em 99, a Olimpíada de 2000, então encurtou a minha carreira na seleção brasileira. Mas o Ricardo, ele não tivemos nunca problema não. Uma vez fizemos uma reunião, porque o Ricardo sempre ficava perto da comissão técnica, junto com a comissão, e aí o Tacílio, o cabeça de área, chá de zagueiro, né, e André Luiz, fomos até o Ricardo conversar com ele, apertar, você fala, pô, você só fica com a comissão, por quê e tal? Aí ele explicou, então tudo esperado, mas a briga mesmo era com o Vanderlei. Marcelinho, portanto, teve um atrito muito grande com Vanderlei. E após o episódio, ainda em 2001, acabou deixando o Corinthians. Ele aceitou a proposta do Santos e entrou na justiça pedindo o fim do seu contrato com o Timão. Luxemburgo e o jogador trocaram farpas durante algum tempo. Em setembro, o jogador anunciou a ida para o alvinegro praiano e a intenção de continuar a batalha judicial contra o Corinthians, que queria uma compensação financeira pela rescisão. E aí, foi muito ruim porque o Antônio Roque Cittadini começou a pegar no meu pé, começou a querer questionar e tudo, e aí dificultando a minha ida para o Corinthians, e aí tanto que aí veio uma proposta para eu ir pro Japão, e o Cittadini tinha falado, você não vai jogar em nenhum time de São Paulo, me desafiou, aí eu fui pro Santos. Fui muito bem recebido pelo Santos, fui feliz no Santos durante aqueles 4 meses e veio a proposta do Japão, e a do Alíbio ainda falou comigo, falou, vai lá, faz as pazes, tá tudo certo, volta pro Corinthians. E aí eu resolvi ir pro Japão chateado, triste, sabia que eu não ia estar mais na seleção, mas deixei de ser campeão do Rio São Paulo 2002, deixei de ser campeão paulista 2002, poderia até de repente ir para a seleção, não sei. Mas tomei a decisão naquele momento, eu achava que era mais certa para mim, devido a toda a sacanagem que fizeram comigo, mas o Corinthians não tem culpa disso, a instituição, nem a torcida, mas dirigentes envolvidos, pessoas envolvidas, realmente me sacanearam naquele momento. No Santos, Marcelinho teve uma passagem rápida, foram apenas 3 meses. A saída do jogador ocorreu no fim do Brasileirão daquele ano, diante do desinteresse das duas partes de manter o vínculo. Foram 15 jogos e 5 gols marcados. Em 2002, então com 30 anos, Marcelinho foi jogar no futebol japonês. Assinou com o time Gamba Osaka, onde ficou até 2003, com 27 partidas e 7 gols feitos. Em 2003, ele retorna ao Brasil e assina com o Vasco da Gama. O jogador foi atuar do maior rival, sim, daquele time que o revelou. E detalhe, Marcelinho não chamava o time que o revelou de Flamengo, chamava de rival. No Vasco da Gama, Marcelinho arrebentou. Foi campeão da Taça Rio, Taça Guanabara e campeão carioca. Ainda em 2003, foi jogar nos Emirados Árabes e foi nessa época que descobriu que seu pai jogou no Madureira, foi contratado pelo América
e prestes a ser contratado pelo Fluminense como um dos primeiros negros do tricolor carioca, o seu avô não permitiu seu Adilson se tornar jogador. A frustração gerou o sonho, que foi realizado anos depois. Seu Adilson sonhava em ver um dos seus 3 filhos se tornar jogador de futebol, o que aconteceu com Marcelinho Carioca. Meu pai, seu Adilson, o famoso Coquinho, que jogava pelo Madureira, depois foi jogar no América, e até então o meu avô, o pai do meu pai, não proibiu o meu pai de se tornar um atleta profissional de futebol. Quer dizer, na verdade, o meu avô brecou, né, e frustrou o sonho do meu pai de jogar bola, e aí meu pai fez com que os 3 filhos dele, homem, pudessem jogar no Muralha Futebol Clube, para ver se um dos filhos dele pudesse vingar e honrar o nome dele. No Al-Nassr foram 12 jogos e 6 gols marcados. A passagem foi muito conturbada. Segundo reportagens da época, Marcelinho foi punido por dirigentes do clube após reivindicar 4 meses de salário atrasado. Esses dirigentes pertenciam à família real e, juntamente com a polícia, fizeram emboscadas ao jogador quando ele estava de carro para tentar reter o passaporte. O caso ganhou muita dimensão. Marcelinho procurou a embaixada brasileira e teve que pedir o apoio do então ministro de Relações Exteriores, Carlos Amorim, para considerar os direitos do cidadão brasileiro e intervir na situação. Assim, Marcelinho Carioca conseguiu ficar livre, teve julgamento, um impasse muito grande na FIFA, e Marcelinho foi um dos poucos, caso raro, que conseguiu ter um veredito positivo diante do clube. Diante da possibilidade de ficar 2 anos fora de disputas oficiais, o Al-Nassr cedeu aos pedidos do jogador, pagou o que devia e Marcelinho ficou livre no mercado para retornar ao Brasil. Em 2004, de volta ao Brasil, aos 32 anos, Marcelinho começa a sofrer com lesões. Isso o impede de ter o mesmo desempenho da primeira passagem pelo Vasco da Gama. Com poucos jogos, ainda em 2004, o atleta acaba indo para o futebol francês, no Ajaccio. Lá também ficou pouco tempo. Foram apenas 10 jogos com 2 gols marcados e um desempenho bem abaixo do que ele poderia oferecer. Em 2005, assinou com o Brasiliense e adicionou mais um título na sua lista de conquista. Foi campeão brasiliense com 9 gols marcados em 20 jogos disputados. Aos 34 anos, Marcelinho retorna ao Corinthians em meio a uma briga política entre o então presidente Alberto Dualib e o presidente da MSI, Kia Jorabichian. Especulava-se que o iraniano, contrário ao acerto com o Pé de Anjo, tentava cancelar o acordo. Por contrato, a empresa administrada por Kia tinha a palavra final sobre contratações. Um contra-ataque já estaria sendo preparado. Assim, o Pé de Anjo teve uma passagem complicada e bem diferente das outras. E após a briga com o volante Mascherano durante um treino, isso motivou ainda mais um embate político e também na sua dispensa do clube paulista. Após a saída do Corinthians, Marcelinho deu seus primeiros passos na comunicação. Iniciou um curso de graduação em jornalismo e já era comentarista da TV Bandeirantes. Tanto que no dia 4 de fevereiro, data daquela antológica briga entre o jogador e o treinador Vanderlei Luxemburgo, o técnico era convidado. Marcelinho, assim como o Neto naquela ocasião, é dos comentaristas da casa. Porém, no mesmo ano, o Pé de Anjo recebeu uma proposta do Santo André e decidiu retornar aos gramados. No time do ABC, aos 35 anos, Camisa 7 conquistou a Série A2 do futebol paulista e ajudou na campanha que levou o Ramalhão à elite do futebol brasileiro. Em 2010, aos 38 anos, Marcelinho retorna ao Corinthians. Tinha a intenção de ajudar o time na busca pelo título da Libertadores da América. Porém, a diretoria concedeu apenas um jogo, um amistoso contra o Huracan. Esse amistoso era para a preparação da equipe, visando a temporada de 2010 e também para a despedida do atleta. Mais de 35 mil pessoas estiveram no Pacaembu para a despedida do maior ídolo da história do Corinthians
em votação feita naquele ano do centenário do clube, e Marcelinho Carioca assim encerrou a sua participação no futebol. Para você chegar no Pacaembu, fazer uma despedida com mais de 30 mil pessoas, ser ovacionado, e aí você anda pelo Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste, é querido, e até por torcedores rivais. Por quê? Porque aí transcende o atleta profissional de futebol. Aí entra o cidadão, pai de família, o filho, né, o jovem, o adolescente, menino pobre do bairro de Sulacap do Rio de Janeiro, que vendia colégio, Fernando Salgado em todas as praias do Rio, que estudou, que venceu, não só no esporte, venceu na educação também, o único ex-jogador de futebol do Brasil, da história, formado em comunicação e jornalismo, formado em técnica e mecânica na Escola Técnica do Rio de Janeiro, sou torneiro mecânico, cursei educação física, hoje faço gestão pública, me formo agora em julho desse ano, e negro, pobre que era, e poder dar uma condição de vida maravilhosa para os meus pais, para meus irmãos, meus filhos. Então eu pego o espelho e olho e falo, porra, valeu a pena, cara, valeu a pena. E naquele jogo, o Corinthians Huracan, poderia ter ido um pouquinho mais além, até a metade do ano, para ajudar o Corinthians em Libertadores, mas não deixaram, né? Mas tudo bem, respeito. E não era foi nem humano, foi outras situações e tal, mas acho que o Corinthians, tudo que o Corinthians me deu, tudo que aconteceu foi válido. E eu olho para trás e falo assim, cara, valeu a pena, todo esforço, todo sacrifício, toda dedicação, todo sofrimento, de poder falar assim, eu venci como cidadão brasileiro e venci como atleta profissional de futebol. Para você ser eleito o maior jogador da história do clube em 2010, sabe, é de grande valia. Você receber uma placa de Edson do nascimento do Pelé, você estrear no lugar do Zico, ir para a seleção brasileira. Cara, eu não quero mais nada, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado o dom de ser um atleta profissional de futebol, um jogador de futebol, um jogador raiz. Aposentado em 2011, Marcelinho aceitou o convite do América de Rio Preto e se tornou gestor de futebol do clube. Em 2012, lançou sua candidatura a vereador da cidade de São Paulo. Repetiu também em 2016. Em 2014, tentou ser deputado, mas nas 3 tentativas não conseguiu se eleger. Em 2017, formou-se em jornalismo pela Faculdade Rio Branco. Em 2018, foi anunciado pelo capital do Distrito Federal para exercer a função de diretor de Relações Institucionais. Em 2019, juntamente com Alex Lopes, Alessandra Zanqueta, Osmar Garrafa e Anderson Chene, inicia-se na Rádio Capital, em São Paulo, no AM 1040, com o Capital da Bola. Hoje, Marcelinho Carioca, além de eventos, palestras, também é o líder da equipe da Arena Tropical, na Rádio Tropical FM 107.9 em São Paulo, num programa que vai ao ar das 8 às 9 da noite, de segunda a sexta. Do menino pobre do Rio de Janeiro para o mundo, Marcelinho Carioca é uma lenda do futebol brasileiro, e não precisa ser corintiano para reconhecer isso. Pai de 3 filhos, filho, irmão, amigo, Marcelinho Carioca é mais do que um jogador. Marcelinho Carioca é um vencedor. Com produção de Marielle Rojas e Vicky Pinheiro, apresentação de César Tavares e Rafael Esgriles, colaboração de Alex Lopes e Cleiton Gamarra. Essa foi uma história de campeão.